Alguma vez você sentiu que estava em desacordo com alguém tão profundo que a restauração desse relacionamento parecia impossível? Qual foi a última vez que você sentiu uma barreira no seu relacionamento com Deus ou até mesmo com o seu pai biológico? O que significa restaurar um relacionamento fraturado? Será que isso tem a ver com a minha vida? Então nessa noite eu quero conversar um pouco contigo sobre isso. Nós sabemos que o ser humano, ele sempre terá divergências com pessoas. E nós nos relacionamos com muitas pessoas, onde estaremos sempre esbarrando em divergências. Nós nunca teremos relacionamentos onde não haverá divergência nenhuma. Sempre teremos divergências em nossos relacionamentos. E essas divergências, por vezes, podem se tornar fraturas emocionais, fraturas no relacionamento, e isso pode nos trazer prejuízo, sim. Mas eu quero tratar um pouco contigo sobre isso nessa noite, e eu creio que o Senhor vai abrir o teu entendimento, vai te trazer luz, e você vai poder, em nome de Jesus, consertar e restaurar relacionamentos que ficaram pelo meio do caminho e que foram fraturados. Ninguém está isento de estar passando por esses momentos na sua história, na sua vida. E isso é importante que nós venhamos a amadurecer para que realmente nós consigamos superar esses limites, superar esses desafios e seguir em frente. Eu quero ler com vocês, primeiramente aqui, a história de José, um trechinho somente, que é uma história bem ampla, que passa desde a infância dele até quando ele se torna governador. Eu creio que muitos aqui já conhecem a história de José. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 45 de Gênesis, a partir do verso 1. Eu quero ler somente um trecho curto aqui da história dele. E aqui nós temos um grande exemplo de uma restauração de um relacionamento. E não era somente com uma pessoa, mas era com toda a sua família. Até mesmo o seu pai estava estranhando algumas posturas de José, entendendo que os sonhos que ele estava tendo e a maneira como ele estava contando esses sonhos não era algo conveniente, não era algo que estava trazendo paz na família. Ele tinha um sonho, mas ele, na hora de expressar o seu sonho, de contar, ele não teve sabedoria. Então, até mesmo quando nós recebemos da parte de Deus um sonho, nós temos que ter sabedoria para gerenciar esse sonho. Amém, queridos? No capítulo 45 de Gênesis diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Então nós vemos aqui que José estava não somente colocando para fora a sua fratura emocional, a sua fratura no seu relacionamento com a sua família, mas também ele estava aqui dizendo que ele reconhecia que o próprio Deus estava levando ele à frente para que houvesse conservação de vida. José, apesar das dores, ele entendeu o propósito daquela situação que ele viveu. Ele entendeu que o fato de os seus irmãos terem lançado ele numa cisterna vazia e depois tendo o vendido como escravo, e ele foi parar na casa de Potifar, depois a mulher de Potifar o enganou, ele foi parar na prisão, e somente depois de muitos anos, ele realmente teve uma oportunidade de sair da masmorra e ir para o palácio do faraó,
e ali se torna governador. Então não foi um processo rápido, foi um processo de muitos anos. Essa fratura que José viveu não foi algo que se resolveu rapidamente. E aqui eu já quero te dizer, parece que às vezes tem coisas que nunca se resolverão, e pode às vezes até levar anos, mas o Senhor, na hora certa, na hora que você compreender o propósito, Ele vai restaurar todas as coisas. Nós vemos aqui que o Senhor sempre esteve no comando dessa situação. Embora José tenha sofrido por tudo aquilo que ele passou, o Senhor sempre esteve no controle da situação. E Deus está no controle da situação que você está vivendo. Por que trago essa palavra hoje? Porque eu lembrei que num dia como hoje, Dia dos Pais, muitas famílias têm que enfrentar essas coisas. Muitas vezes com o próprio pai biológico, ou muitas vezes com um irmão, com uma irmã, com um parente, com alguém que naquele momento de reunir a família pode trazer um pouco de mal-estar e desconforto. Por quê? Porque houve conflitos que muitas vezes ainda não foram resolvidos. Mas eu quero te dizer, Deus vai te dar graça de vencer um a um, e no tempo certo todas as coisas serão superadas em nome de Jesus. Então, esses conflitos muitas vezes não é para tristeza e não é para irritação, mas é para que um propósito maior se cumpra, que nós nem sabemos qual é, mas ele vai se cumprir. Assim como José, no tempo certo, no tempo de Deus, tudo se resolveu e tudo ficou claro. É claro que José teve que sofrer aquela dor, ele passou por aquela humilhação, ele passou por injustiças, mas no tempo dele, o Senhor trouxe todas as coisas à luz. E José então se dá a conhecer a seus irmãos, e ele é completamente restaurado naquele instante. Então eu te pergunto, você tem conflito com pessoas? Você tem enfrentado problemas com pessoas? Você tem vivido muitas vezes uma quebra na comunhão, até mesmo com os filhos de Deus, até mesmo na igreja, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou onde você está, ou até mesmo dentro da família? Pois saiba que Deus está no controle. O que você precisa hoje é entender a sua postura diante desses conflitos. E eu já de antemão te falo que a Bíblia diz que nós somos sobretudo pacificadores. Você é um pacificador, você é um filho da paz, e você foi chamado para pacificar. Você não foi chamado para criar problemas, você não foi chamado para criar conflitos, mas você foi chamado para ter paz e ser um portador da paz, alguém que promove a paz nos relacionamentos. Agora, relacionamentos são perfeitos? Não são, queridos. Não são. Relacionamentos não são perfeitos. Nem o relacionamento entre um homem e uma mulher é perfeito. No casamento existe desafios? Claro que existe. Você pode amar de paixão a sua esposa ou o seu marido, mas vai ter momentos que vocês vão discordar, vão ter momentos que vocês vão colidir nas suas opiniões, nos seus pontos de vista, e isso é bom porque isso traz amadurecimento. Deus não nos chamou por uma vida de mar de rosas, mas Ele disse, você vai ter bom ânimo, porque você vai vencer todas essas coisas, em nome do Senhor. Você quer vencer essas coisas? Então, a primeira coisa que nós precisamos observar, quando nós estamos vivendo algo assim, é que nós temos que reconhecer que há uma fratura. Muitas vezes a fratura pode estar dentro de casa, pode ser com um filho, com um pai, com uma mãe. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que há uma fratura. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 139, versículo 23 e 24. Toda cura, ela vai começar quando você reconhecer que algo está fora do lugar. Nós não colocamos algo no lugar, nós não fazemos um curativo numa fratura, ou colocamos uma bota de gesso quando quebra uma perna, se não reconhecemos que o pé quebrou. Então, o que a palavra diz no Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
pelo caminho eterno. Então o salmista está dizendo: Senhor, faz aqui um diagnóstico no meu coração, para ver se tem algum caminho mau, algum caminho de morte, para que eu possa ser curado, e eu possa ser guiado para um caminho eterno, ou seja, um caminho de vida. Queridos, quando nós somos orgulhosos, e não reconhecemos a fratura, e ficamos agarrados numa razão, ou numa posição irredutível, quando há uma fratura, isso é caminho de morte, isso não traz vida, isso não traz cura. E quando há a fratura interna, isso vai trazer muitos dissabores, muito sofrimento desnecessário. Então, divergências são inevitáveis, mas fraturas nós podemos evitá-las. Divergências são inevitáveis, mas levar a coisa para um nível que se rompe, um rompimento, isso é sofrimento, isso é opcional. Você não precisa entrar nesse caminho. Você pode, antes de entrar no momento de fratura, de rompimento, você pode consertar as coisas, você pode pacificar. É humilhante? Muitas vezes a gente precisa se humilhar? Sim. Muitas vezes a gente tem que vestir a sandália da humildade? Sim. Quem gosta de se humilhar aqui, gente? Mas humilhar-se é princípio bíblico. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele exaltará. Agora é fácil a gente dizer que a gente se humilha para Deus, né? Vai lá no quarto, dobra o joelho, eu me humilho, Senhor. Mas muitas vezes a gente não tem a mesma postura com o nosso irmão. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que está na tua vida, está na vida do teu irmão. E até na vida daquele irmão que você brigou, também está lá. É o mesmo Deus, não tem outro Deus. É o mesmo Deus que está na vida dos teus irmãos. Então, nós temos que adotar uma postura de humildade. A primeira coisa é reconhecendo, há uma fratura, ou estou deixando o barco andar, deixando que se torne uma fratura, ou uma fatura até mesmo emocional, mas eu me refiro aqui especificamente a uma fratura, um rompimento, ou eu vou evitar que isso aconteça. Pessoas imaturas não abrem mão de ter razão. Pessoas maduras não abrem mão de pessoas. Não abrem mão de relacionamentos. Eu vejo isso em casamentos. E quando eu vou atender um casal que chega no meu gabinete e quer um aconselhamento e eles estão brigados, a primeira coisa que eu pergunto: vocês estão aqui para resolver? Ou vocês estão aqui para decidir quem tem razão? E eu não dou seguimento até eu entender que os dois estão ali para resolver a coisa. Porque se nós entrar no campo de quem tem razão, gente, são muitas variáveis. E eu sempre digo, a minha função não é dar razão para ninguém. Minha função é mediar e ser valente pela verdade bíblica. Agora, quem tem razão, decidam entre eles. Então eu vejo que muitos casais sofrem com essa questão, que estão agarrados em querer ter razão. Enquanto eles estão agarrados em querer ter razão, eles estão perdendo a família e o casamento. Olha só que coisa horrorosa. Ouvindo assim nesse momento, numa pregação, parece uma coisa assim, lógica, né? Mas bem capaz, né, pastor, que alguém vai querer abrir mão do seu relacionamento para ter razão. Mas isso acontece todos os dias. Por quê? Porque dão livre curso a essa imaturidade e deixam pequenas divergências se tornarem fraturas. Então, se há uma divergência, se há um mal-estar, e você tratar, você dá um comprimidinho ali e trata. Agora, se deixar a coisa ir para um ponto de se tornar uma fratura emocional, uma fratura no relacionamento, aí não é um comprimidinho que resolve. Aí você vai ter que fazer todo um tratamento, vai ter que ficar imobilizado. Fraturas emocionais te paralisam. Fratura nos relacionamentos te paralisam. E a culpa não é dos outros, a culpa é tua que deixou se paralisar por causa disso. É muito fácil nós colocarmos a culpa nos outros, é verdade ou não é? Agora, se você já assumiu o controle das suas emoções, já entendeu e é maduro, você não se paralisa por causa dos outros. Você assume o controle, independente dos outros. Você não se paralisa. Agora, se você se permite se fraturar, deixar uma fratura emocional, uma fratura no relacionamento, tomar conta da tua vida, você está dizendo: eu quero ficar paralisado por algum tempo, porque dê livre curso a uma fratura emocional. Então, eu quero ler Tiago 1,19. Como é que a gente resolve uma situação que parece que não tem conserto? Como a gente resolve isso?
Primeira coisa, nós temos que aprender a ouvir com empatia, com amor. E a palavra diz aqui em Tiago 1,19 o seguinte: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Então, irmãos, a palavra é clara, nós temos que aprender a ouvir, e aquele que ouve, por isso que a Bíblia diz com tanta sabedoria que o sábio fica calado. Eu vou dizer para vocês que quando eu estou conversando com alguém, eu passo muito mais tempo ouvindo do que falando. Quem aqui me conhece sabe disso. É ou não é? Você me ouve falar bastante aqui no microfone, mas quando eu estou conversando com alguém, eu passo muito mais tempo ouvindo do que falando. Porque quando eu estou ouvindo, eu também estou entendendo, discernindo a situação, eu estou captando o que está acontecendo, estou tentando entender o fio da meada, como se diz. Porque às vezes quando a gente fala demais, é como a Bíblia diz, no muito falar há transgressão. Então nós precisamos primeiramente estar pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir aquele que discorda de você? Você está pronto para ouvir ele? E quando eu falo em ouvir, não é um ouvido assim, tá, fala aí. Não é isso, é uma audição empática. Eu estou ouvindo, tentando compreender os porquês daquela pessoa. Eu estou ouvindo, tentando compreender o outro lado. Porque se eu não tentar compreender o outro lado, eu vou começar a mirar. Porque afinal de contas, na minha visão, no meu foco, na minha opinião, eu sempre tenho razão, não é assim? Na minha opinião, eu sempre tenho razão. Porque se o outro tem razão, é a opinião do outro. Mas na minha opinião, eu sempre tenho razão, não é assim que funciona? Você acredita tanto assim em si mesmo? Você tem a firme convicção que você sempre está com a razão? Será que é assim mesmo? Ou quem sabe, o outro lado talvez não tenha um fundo de verdade no que está falando. Quem sabe? Então a palavra diz, esteja pronto para ouvir. Você quer ser uma pessoa sábia de verdade? Fecha a matraca, meu irmão. Você quer ser uma pessoa sábia de verdade? Fecha a sua boca, comece a ouvir empaticamente as pessoas ao teu redor. Tente compreender aquilo que está fora da tua linha de raciocínio. Tente compreender além da sua própria opinião. Tente compreender além daquilo que você já tem certeza. Tente compreender além, vá além. Talvez você vá encontrar coisas que você não tinha encontrado antes. Um outro ponto para resolver situações assim está em Efésios 4:32. Vamos ler ali. Quando eu consigo ouvir o outro lado, eu também começo a compreender que talvez as minhas opiniões elas não são tão legítimas assim. Talvez a outra pessoa possa ter um fundo de opinião, de verdade, de razão, de porquês. E aqui Efésios fala o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, amados, eu não vou conseguir perdoar alguém se eu não consigo nem ouvir a pessoa. Eu tenho que entender o que está acontecendo do outro lado, para também ter uma disposição interior de perdoar. Agora, perdão é mandamento? Sim. Perdão é princípio? Sim. E ele diz ali, taxativamente, pode deixar o texto mais um pouquinho? Sede uns para com os outros benignos. Seja bom com o teu irmão, meu irmão. Está discordando dele, mas seja bom. Não detona ele. Seja compassivo, ou seja, tenha paciência com o teu irmão. Muitas vezes, um irmão que discorda da gente, olha, eu vou dizer que eu sou perito nisso. Por quê? Se tem alguém que é contrariado dentro de uma igreja, é o pastor. Se tem alguém que já ouviu 1 milhão de vezes dentro da igreja, é o pastor. E ouviu o seguinte, ó, não concordo. Gente, eu já ouvi isso um monte de vezes. Você já viu alguém falando mal do pastor? Não, né? Nunca viu, né? Não, né? Então, se tem alguém que é vidraça dentro de uma igreja, é o pastor. Agora, eu falo de carteirinha. Pessoas, muitas vezes, não compreendem o que um pastor faz. Não, isso não é exclusividade minha, mas de muitos pastores, de qualquer outro ministério. Muitas vezes, as pessoas não compreendem, não têm a revelação, e muitas vezes julgam, falam mal, né? Graças a Deus, aqui nessa igreja não acontece isso, né? Aqui é uma bênção. Aqui, se vocês ouviram, não foi aqui. Foi lá na outra, aquela. Mas, o pastor, ele é muitas vezes criticado. E às vezes as pessoas podem até ter razão na crítica delas.
Porque o pastor não é perfeito. Não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós somos homens falhos. O que nós precisamos saber é que quando nós estamos criticando alguém que está numa posição de liderança com as nossas vidas, a gente tem que ter cuidado. Eu não digo que você tem que concordar com tudo, mas você tem que viver em acordo. Amém? São coisas diferentes. Por exemplo, os meus líderes fazem coisas que eu faria diferente, que eu divirjo. Me dão orientações a respeito de algumas questões que a gente desenvolve. Por exemplo, coisas que a gente faz junto, congresso, e eles me dão orientações que eu divirjo. Mas eu me sujeito. Mas como eu lido com isso? Eu oro. Quando eu acho que uma coisa tem que ser diferente, ou Deus me dá sabedoria para falar, ou eu oro. Mas nunca vou para o lado da fratura. Agora, tem gente que discorda, pode até que tenha razão naquilo que está falando, mas age de uma maneira tola, buscando o quê? A fratura. Vou colocar aquele cara no lugar dele. Age no sentido da fratura emocional, na fratura do relacionamento, não age no sentido da paz e da cura, ou até mesmo da resolução, ou até mesmo trazendo uma opinião diferente. Não há problema nenhum ouvir opiniões diferentes, mas divisão é problema. Então, nós precisamos, quando estamos agindo de maneira equivocada, nós temos que nos arrepender e liberar perdão. E também muitas vezes nos humilhar pedindo perdão, dizendo assim: Deus, cura o meu coração. Sabe que muitas vezes você pode ficar desconfortável com alguma coisa? Isso acontece, gente. Acontece nessa igreja, acontece em qualquer igreja. Acontece em qualquer rebanho, em qualquer ministério. Porque você cria expectativas no teu coração que você criou e muitas vezes teus líderes não sabem. Muitas vezes as pessoas, os teus colegas de célula, os teus líderes, teus pastores não sabem o que está rolando no teu coração. Muitas vezes nem a tua família sabe o que está no teu coração. E tem pessoas que se ferem porque criam expectativas que elas mesmas criaram. E eu quero te dizer, meu irmão, você é o único responsável pelas expectativas que você mesmo cria. Então eu não preciso ter expectativa, pastor? Precisa ter sim, mas precisa também ter maturidade para lidar com elas. Porque nem tudo aquilo que você cria no seu coração vai ser atendido. Nem tudo aquilo que você almejou, expectou, você vai ser atendido. Então nós não podemos viver como meninos nessa terra. Nós temos que olhar para o alvo que é Cristo, continuar caminhando e orando. Tem coisas, amado, que é Deus que vai fazer na tua vida, não são os líderes que vão fazer. Tem portas que é somente Deus que abre na vida de um homem e de uma mulher. Então, não fique olhando para os homens achando que eles são salvadores dos teus problemas ou das tuas expectativas humanas. Então, a libertação mútua encontrada no ato de perdoar é quando nós decidimos perdoar nossos irmãos. Há uma libertação mútua. Há uma libertação. Quando eu estou sem perdoar alguém, isso me aprisiona. E sabe o que eu faço quando eu vejo que alguém, por exemplo, está me difamando? Agora falando de mim, eu dobro meu joelho e oro: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Quem ensinou isso? Jesus. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Jesus nos ensina, por quê? Porque quando eu fico ressentido com alguém, isso me aprisiona. Aquela pessoa que está muitas vezes tendo uma atitude equivocada, ela já está ressentida, e os atos que são equivocados também já são o fruto do ressentimento dela, porque ela também não liberou perdão. E se uma pessoa falar mal de você, se uma pessoa fizer alguma coisa de ruim para você, perdoe. Você não tem poder de parar a pessoa, mas você tem poder de não ficar cativo. Você tem o poder de não ficar amarrado numa situação que te aprisionou, porque agora você está com o coração fraturado. Você não precisa viver isso. É libertador quando nós entendemos o poder do perdão. Quando nós entendemos que nós podemos dizer: isso não vai tomar conta da minha vida. Senhor Jesus, tua palavra manda que eu devo perdoar meus irmãos. Então eu libero perdão para essa pessoa. Agora o que ela está fazendo contra mim é contigo. Eu deixo nas tuas mãos e sigo em frente. Sigo caminhando. Porque alguém fraturado fica acamado. Se você quebrar uma perna, você vai parar. Você vai parar de trabalhar, não é verdade? Se você fraturar um pé, isso te coloca numa cadeira, te coloca numa cama, e você, por um tempo, vai ficar fora de ação. Não permita que o diabo te engane
com provocações. Não permita que o diabo te engane, te provocando para que você cometa o erro. Não, quando ele te atacar, libere perdão. Deus, eu libero essa pessoa em nome de Jesus. Né? Eu libero. Morto não deveria sentir nada, né? Mas se você sentiu, libere. Em nome de Jesus eu libero. E aqui fala de uma relação que também precisa ser curada. Uma relação agora com o Pai espiritual. Eu vou falar do Pai espiritual, eu vou falar do Pai celestial e vou falar também do Pai biológico. Mas aqui, o Pai espiritual, o que a palavra de Deus fala? Hebreus 13:17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então a palavra é clara, está dizendo, vocês devem obedecer os vossos guias. Que guias são esses? Aqueles que lideram a tua vida, aqueles que se responsabilizam pela tua vida, e para que eles não velem pela tua alma, mas gemendo, com dificuldade, com dor, com peso, mas eles velam pela tua alma de maneira com alegria, que eles possam fazer isso com alegria, e não que isso seja um fardo. Gente, eu vejo muitas vezes, eu vou abrir meu coração para vocês, líderes bem intencionados, que cuidam, que ligam, que dizem assim, querido, vamos marcar um discipulado, vamos marcar uma agenda, vamos marcar um encontro para a gente tomar um café, e aí o discípulo fica desmarcando, fica correndo. Gente, quem deveria estar feliz, olha, quando o apóstolo me liga, o apóstolo Wagner, ou o apóstolo René, quando ele fala comigo, me manda uma mensagem, eu fico feliz da vida. Eu conto os minutos quando o apóstolo René vem em Porto Alegre, que eu posso estar com ele. Eu fiz um discipulado com o apóstolo René, quer dizer, ele fez comigo. Em 20, 30 minutos que eu saí do hotel, eu levei ele para a PUC, né? Estava só eu e ele no carro, e eu perguntei para ele algumas coisas, ele me ministrou, e ele começou a falar, de repente começou a trancar o trânsito, e eu assim, glória a Deus, Senhor, pode mandar mais carro tranquilo, esse homem está falando aqui, está mudando a minha história. E eu aproveitando aqueles minutos, quando nós chegamos no estacionamento da PUC, ele pegou, colocou a mão na minha vida, começou a orar, Deus já nos visitou no carro ali, foi tremendo, e aquilo me desatou interiormente. Agora tem discípulos que não valorizam a liderança. Tem um ditado em Israel que diz que aquele que encontra um líder encontra um tesouro. Então, se você encontrou alguém que está disposto a cuidar, a velar pela tua alma, valorize. Mas aí o líder te dá uma orientação, querido, faça isso. Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra, vamos estudar isso, vamos fazer isso. E aí, eu não concordo. E aí já dá uma fratura e dá um problema. Por quê? Porque é muita meninice. Chega de meninice. Valorize o seu líder. Ele é a pessoa que Deus levantou para velar pela tua alma, meu irmão. É essa pessoa. Se você não está satisfeito, converse com Deus. Mas até Deus te der outra pessoa para cuidar da tua alma e para velar e para dar conta da tua vida no mundo espiritual, valorize esse relacionamento. E eu vou dizer para você, muitas vezes isso depende mais do discípulo do que do líder. Porque se o líder se prontificou a te cuidar, a cuidar da tua vida, ele já entrou na posição que ele precisa. Agora você tem que se fazer discípulo, você precisa entrar em sujeição, você precisa entrar em obediência, e isso vai ser transformador na tua vida, meu irmão. O discipulado, ele não precisa ser uma reunião formal, ele pode acontecer no carro, ele pode acontecer no café, em qualquer lugar, até no telefone. Meus discípulos, muitas vezes, eles estão passando por coisas, mandam um áudio, eu mando outro, e já estou discipulando por áudio mesmo. Não é formalidade, mas é a gente entender que há uma troca, o discípulo traz a demanda, e o líder traz o direcionamento. O líder traz muitas vezes o cajado, que direciona, mas traz também a vara que corrige. Então, quando nós
estamos andando dentro do projeto de Deus, nós caminhamos com os nossos líderes. Quando o apóstolo, por exemplo, semana passada, agora essa semana que passou, o apóstolo Wagner me ligou. Que delícia poder conversar um pouco com os meus líderes. Que delícia poder ter um tempo com eles. E cada um tem a liderança dentro do nível em que se encontra. Então, é muito bom nós termos isso. Nós não estamos sozinhos. Agora, pensa uma coisa. A Bíblia diz que eram 100 ovelhas e uma se perdeu. Mas ficaram 99. E aí o que o pastor fez? Deixou as 99. Na verdade, a Bíblia não fala que ali é um pastor. Fala de um homem. Mas era um pastor de ovelhas, ok? Não, a Bíblia não fala sobre isso, mas dá a entender porque quem cuida de ovelhas é pastor, ok? Mas ele deixa as 99, aquele homem, que eu entendo que é um pastor, e ele sai para buscar aquela perdida. Imagina, se o pastor tem uma ovelha perdida, ele já tem que deixar 99. Imagina se ele tiver 50 perdidas. As outras 50 não vão ter chance nunca, né? Aí entra num ciclo de se perder. Por isso que hoje nós temos uma estrutura onde nós podemos estar apacentando todo o rebanho do Senhor. Por isso que Jesus chama os seus 2 e diz assim: agora vocês vão e vocês vão fazer discípulos. E esses discípulos também farão discípulos. E gerações de discípulos vão sendo geradas. Por quê? Porque quando um cuida de um, ou cuida de 2 ou de 3... Quando um não tem que cuidar de 100 sozinho, fica mais fácil dar conta. Mas eu fico impressionado que muitas vezes os líderes chegam para mim e dizem assim: pastor, aquela fulana não quer nada com nada, aquele fulano eu ligo, eu mando o recado, nem responde o recado, ele vai, eu convido para a célula, não dá nem resposta, eu tento marcar café, o cara não reage, parece que tem que levar um desfibrilador para ver se ressuscita a pessoa. Aí o que eu digo para essa pessoa? Esquece. Vai naqueles que reconhecem a tua liderança. É isso que eu digo. Sabe por quê? Porque tem gente que precisa da tua vida, querido, da tua liderança e do teu cuidado, e quer a tua liderança e o teu cuidado. Tem gente que precisa da tua liderança e do teu cuidado, mas não quer. Então eu prefiro que você, para não se desgastar, para você não ficar gemendo, você cuide daqueles que querem. E aqueles que não querem, a gente coloca nas mãos de Deus, para que Deus faça o tratamento de choque dele, que Deus faz, amados. Deus faz um tratamento poderoso, porque quando nós tiramos o time e deixamos na mão de Deus, é com Ele. Amém? O que não quer, amém. Agora, deixa eu te dizer, meu irmão, se tem um que não quer, 2 que não quer, vão ter 10, vão ter 12 que vão querer. Cuide desses, invista nos que querem, e deixe os que não querem com o Senhor. O discípulo que quer, ele dá sinais. O discípulo que não quer, ele também dá sinais. Amém? Vamos lá. Então, em Tiago, capítulo 4, versículo 8, aqui fala da nossa conexão com o Pai Celestial. Olha o que ele diz, olha: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele... Não é assim, meu irmão. Tem gente que inverte e pensa assim: não, se Deus vier até mim, então aí eu vou até Ele. Não, você vai ao Senhor, você se chega a Deus, e Ele vai se achegar na tua vida. E quem Ele vai usar para se achegar na tua vida? O teu líder. Mas vai usar também a palavra, vai usar o Espírito Santo, vai usar várias ferramentas que Ele mesmo estabeleceu para cuidado da sua igreja. E Ele fala assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, se achegue a Deus e limpe o teu coração. Não permita que a divergência, não permita que os problemas de relacionamento causem fraturas emocionais no seu coração. Mas limpe o seu coração. E ele fala de novo aqui a respeito de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? É uma pessoa que uma hora ela parece que está dentro, outra hora parece que está fora. É uma pessoa que uma hora quer, outra hora não quer. É uma pessoa que uma hora se sujeita, no outro dia não se sujeita mais. É uma pessoa que te dá ouvido, no outro dia ela não te dá ouvido. É uma pessoa que parece que é discípulo, mas no outro dia ela não é. Então isso é uma pessoa de ânimo dobre. O que a palavra diz? Limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Quantas fraturas
no meio do caminho, quantas pessoas se afastaram de ti? E quantas pessoas você se afastou delas? Eu acho que sim. Aliás, tenho certeza. Porque a Bíblia diz que é tempo para abraçar e é tempo para deixar de abraçar. Mas a Bíblia não fala que é tempo para fraturar. Quando um relacionamento não vai bem, muitas vezes sim, a gente precisa se afastar um pouquinho. Mas perdoar é princípio. Cuidar para que não se torne uma fratura é princípio. Estar continuando, caminhando sempre é princípio. Amém, queridos? Então, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Você precisa redescobrir a sua intimidade com Deus. Vou falar de novo. Você precisa redescobrir a sua intimidade com Deus. Eu não consigo conceber alguém que se diz do reino de Deus e não tem um tempo diário com o Senhor. Você vai se tornar um crente frio, vai se tornar um crente fraco, um crente despreparado. Eu não estou falando nem de liderança, eu estou falando de crente, estou falando de filho de Deus, um filho que não nutre relacionamento, nem com o Senhor e nem com a sua noiva, que é a igreja, vai ficar um crente raquítico, pobre. Então o Senhor nos chama para que nós estejamos redescobrindo essa intimidade com Deus, buscando Ele diariamente, buscando Ele para que a nossa vida seja transformada pela palavra, pela oração. Gente, se você não tem tempo durante o dia, acorda meia hora antes, acorda um pouco mais cedo, tenha um momento de solitude com Deus, você sozinho com Deus, não com a sua esposa, não com a sua família, só você e Deus, porque intimidade é sozinho. Ah, pastor, mas eu gosto de orar com a minha esposa. Beleza, ore com a sua esposa, mas tenha um tempo de solitude com Deus, só você e Ele. Eu também amo orar com a minha esposa, mas eu não abro mão de ter o meu tempo individual com Deus. Um tempo onde eu estou ali e Ele pode me ministrar profundamente. Ele pode falar comigo, Ele pode mudar o meu caráter, Ele pode me dar sugestões, ideias, direcionamentos. Um tempo que eu não posso ouvir a voz de outro homem, ou até mesmo da minha mulher. É o tempo que eu tenho que parar para ouvir a voz dele. Benihim, ele diz o seguinte: você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, você tem que se isolar para não ouvir a voz de mais ninguém. Você quer ouvir a voz de Deus? Se isole para ouvir somente a voz dele. Porque o mundo não para de falar o tempo todo. Por isso que eu gosto de orar. Enquanto todo mundo está dormindo, eu estou lá orando já. Por isso que eu gosto de orar enquanto o banco não abriu, enquanto o sol não nasceu, enquanto a sociedade ainda não está trabalhando, quando as coisas não estão acontecendo. É o tempo que eu gosto de orar, onde está tudo silêncio, está todo mundo dormindo, está todo mundo calmo. Eu vou por oração, por quê? Porque ali eu preciso ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, o teu discipulador maior, tem um preço. Agora, tem pessoas que têm fraturas emocionais, até no seu relacionamento com Deus. Tipo, perdeu um ente querido, aconteceu uma tragédia na família, aconteceu alguma coisa que foi dissaborosa, e a pessoa ficou revoltada com Deus, ela ficou traumatizada com Deus. Deus não ouviu a minha oração. Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Querido, se você não compreendeu, amém. Libere perdão para você mesmo por não ter compreendido. Seria difícil a gente falar, libere perdão para Deus, porque Ele não fez nada de errado. Mas se você precisa se libertar dizendo, eu libero perdão para o Senhor, porque Ele não fez o que eu gostaria, se isso te liberta, faça. Mas eu posso te garantir que Ele não fez nada de errado. Ele está seguindo um plano que é só dele. Mas libere perdão para si mesmo, para que você possa continuar caminhando e não paralise. E agora eu quero falar pai biológico. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu tive muitas divergências com meu pai biológico. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na praia e ele falou algumas coisas que não desceram muito bem, assim. Eu peguei minha família e fui embora aquele dia. Aquele dia eu saí meio chateado, assim. E fui para casa. Aí o meu cunhado falou uma coisa para mim que eu não esqueci. Ele disse assim, olha, eu sei que não foi legal, talvez o que ele tenha te dito, mas ele é teu pai. E eu não tenho mais meu pai. Eu daria tudo para ter ele de volta.
E tu tem teu pai, então valoriza. Hoje eu posso dizer isso. Hoje eu daria tudo para ter meu pai de volta. Meu pai biológico. Hoje ele não está mais com a gente. Talvez hoje, todas as divergências que eu tive com ele seriam pequenas, perto da falta que ele faz na nossa vida. Então eu quero te dizer, valorize o seu pai. Não deixe o diabo te roubar o tempo que você tem, o seu pai, porque você discorda dele, porque você tem uma visão de vida diferente, ou porque talvez na infância ele não tenha sido um pai tão atencioso, um pai tão bom, um pai que comprou aquela Calói, sabe? Lembra? Cadê minha Calói? Ele não te deu a Calói. Você ficou chateado. Você cresceu. Ou talvez o teu pai, ele tenha saído de casa com uma outra mulher. E você é assim, não, isso eu não admito. Isso não tem perdão. E eu quero te dizer, perdoe. Isso tem perdão. E é necessário você perdoar. Porque enquanto você não perdoar, a sua vida trava. Não é a vida dele, é a sua vida. O teu pai vai responder por todos os pecados dele. E também por todos os acertos. Mas agora, quando nós carregamos mágoa no coração, nós estamos pecando. Porque quando você não obedece, que a Bíblia diz, quem está em pecado é você, meu irmão. E a Bíblia manda perdoar. Perdoe. Perdoe. Seja benigno. Seja compassivo. Ouça. Perdoe. Então, muitas vezes, você está aí com dificuldade com o teu pai biológico, eu vou te dizer, ele não vai durar para sempre. Mas, pastor, o meu pai biológico não vale nada. Vale sim. Vale sim. Ele te botou no mundo. Ele não cuidou de ti, não te deu carinho. Ele te abandonou. Perdoe. Perdoe. Hoje você tem a palavra de Deus. Hoje você tem o suprimento das tuas carências emocionais através da palavra, através do teu pai espiritual e através principalmente do teu pai celestial. Então aquela criança interior, você tem que calá-la. Dizer assim, ó, menino interior, criança interior, que ainda está reivindicando a atenção de um pai biológico, que ainda está sofrendo por causa de um pai biológico, que cometeu alguns erros na sua vida, e você não quer perdoar? Nada disso. Perdoe. Perdoe seu pai biológico. Sabe por quê? Seu pai biológico é um só. E quando eu falo pai biológico, eu falo também aqueles que não são exatamente biológicos, mas aqueles que te criaram. Por exemplo, tem pessoas que o pai morre muito cedo, a mãe fica viúva e encontra outra pessoa, encontra outro homem, casa de novo. Isso é bíblico. As viúvas podem casar novamente, desde que seja no Senhor, é o que a Bíblia diz. Amém? E o viúvo também, eles podem casar novamente, porque o casamento é até que a morte os separe. Então, se a morte separou, é legítimo pela palavra casar novamente, porém, no Senhor. Há uma ressalva nisso. Case no Senhor. Então, ficou viúva aí, ou ficou viúvo, procure um viúvo aí na fé para casar. Amém? Então, olha só. Perdoe seu pai. Tem pessoas que ficam feridas justamente porque quando eram criancinhas, o pai abandonou não porque quis, mas porque morreu. Meu pai morreu, me deixou numa situação terrível, com minha mãe teve que criar 50 filhos sozinho. Né? Perdoe seu pai por ele ter morrido. Amém? Perdoe. Mesmo depois de morto, nós temos que liberar perdão. Quando nós liberamos perdão, nós começamos a caminhar novamente. A maneira mais rápida de curar uma fratura é liberando perdão. Quando você aceita a fratura, a tua vida trava, ela paralisa. Quando você libera perdão, você começa a caminhar novamente. Simples assim, amados. Amém? Malaquias 4:6 diz assim, que há um poder de reconciliação para esse tempo. E nós estamos vivendo esse tempo. Diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, corações que são rompidos, corações que não são convertidos aos pais, e dos pais aos filhos, são corações que vão viver num território de maldição. Vou repetir.
Corações que não são convertidos, tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos para com os pais, são corações que viverão num território de maldição. Você quer remover a maldição? Converta o seu coração ao seu pai. Ah, mas o meu filho é drogado, o meu filho... Converta o seu coração ao seu filho. Perdoe, porque a tua indignação, a tua rejeição, jamais vai curar o teu filho. Agora o teu amor e o teu perdão, você é um exemplo, vão ser uma porta de saída para qualquer situação indesejada na vida dele. Você está compreendendo, meu irmão? Ah, mas a minha filha, ela acabou se envolvendo com o mundo, meu filho... Perdoe, ame. O teu amor, a tua conversão de coração vai transformar a vida dele. E para finalizar, queridos, Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros. Gente, quando fala suportar, não é assim, esse cara é insuportável, não vou com a cara dele, mas eu vou tolerar ele. Não, não é isso que está falando. Suportar-vos é de dar suporte. Dê suporte ao seu irmão. Ou seja, libere perdão, estenda a mão, ame para que ele possa sair desse poço de amargura, desse poço de ressentimentos. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, gente, se Deus me perdoou, se Deus te perdoou, pensa no que Ele fez pela tua vida. Se Ele não tivesse te perdoado pela tua carnalidade, se Ele não tivesse entregue numa cruz, você não estaria aqui hoje, meu irmão. Mas Ele te perdoou, através da cruz, Ele te perdoou. E o que Ele te pede? Da mesma maneira que eu te perdoei, agora você perdoa também o seu irmão. Então aqui está falando de irmãos. Que irmão? Irmão de sangue? Pode ser família, sim, mas também irmãos na fé. Nós temos que suportar os nossos irmãos na fé, em amor. Como? Perdoando. Se a Bíblia está dizendo que você precisa perdoar, é porque vão ter problemas. Se a Bíblia está dizendo que você vai precisar utilizar essa ferramenta do perdão, é porque divergências acontecerão. O problema é permitir que essa divergência, ela se torne uma fratura. Vamos acabar com a divergência. Amém, querido? Você bateu no seu limite, eu vou te compreender, vou te perdoar, vou te amar. Mas o limite é seu. Eu não vou viver isso. Eu não vou viver esse limite. Eu vou viver a cura. Viver a cura é uma decisão que nós temos que fazer todos os dias. E se alguém te alfinetou, se alguém te feriu, dobre seu joelho diante de Deus e diga assim: Deus, eu libero na minha alma essa pessoa. Eu não vou carregar nenhum tipo de fratura no meu interior. Eu libero na minha alma essa pessoa. Limpa o meu coração agora, Senhor. Eu limpo o meu coração. Limpei, amém, vou de novo. Pois saiba que vai vir bomba de novo. Aí você faz de novo. E se mantenha curado todos os dias. Então, esses são os limites saudáveis que nós temos que ter para trabalhar em um corpo, que é o corpo de Cristo. Para trabalhar em unidade, para sobreviver à unidade. Amém? Para fechar o último texto, Provérbios 17:9 diz assim: quem encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes nós temos que, não é que nós vamos esconder o problema dos outros, assim, nós vamos agora ficar passando a mão por cima. A Bíblia fala que aquele que encobre as transgressões também nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Amém? Então, as minhas transgressões eu confesso para quem? Para aqueles que são líderes sobre a minha vida. Eu confesso porque a confissão traz cura. Eu confesso, me arrependo e deixo. Agora, é tão interessante que muitas vezes as pessoas, quando se trata a transgressão do irmão, é assunto da mesa, né? É assunto da roda. Agora, ninguém fala da sua transgressão na mesa, né? Ninguém chama para reunir os amigos para dizer assim: eu aprontei, fiz errado. Não, só se for a roda do escarnecedor.
Mas se for a roda dos santos, ninguém reúne a mesa para falar os seus problemas, as suas transgressões. Ninguém chega assim, e chega na célula e diz assim: irmãos, o meu coração está cheio de mágoa, está fraturado, eu estou rompido com tudo e com todos. Ninguém chega e fala isso. Não é verdade? Porque nós temos uma tendência de nos auto-absolver. É fácil absolver a mim mesmo quando eu erro. Agora, quando o meu irmão erra, vamos fazer uma reunião, vamos falar para todo mundo, que ele sem vergonha. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que você precisa confessar as suas transgressões. Mas a transgressão do irmão, você deixa quieto. É com ele e com Deus. Você ora, você não é fofoqueiro, amém? A transgressão do irmão, não é que você vai se tornar condescendente com aquilo que o teu irmão está fazendo de errado. Mas você também não vai ser um portal de fofoca no meio da igreja. Então como é que a gente faz? A gente ora. Se tiver que levar para alguém, a gente leva para alguém que tem autoridade para resolver. Lembra que Noé, ele plantou uma vinha, vocês lembram disso? E ele se embriagou. Quando ele se embriaga, o que ele faz? Ele fica nu. Noé ficou nu. E isso era uma obscenidade diante dos costumes daquela época. Isso era uma vergonha. Um homem ficar nu diante dos seus filhos, né? Hoje nós estamos vendo uma época sem vergonha, né? Mas ali, um homem ficar nu diante dos seus filhos. Então, Noé se embriagou e ficou nu. E aí o que aconteceu? Ele tinha 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. O que aconteceu? Sem e Jafé pegaram a capa, assim, sem olhar para a nudez de Noé, e foram botando a capa assim, ó, não queremos ver a tua vergonha, não queremos ver a tua nudez. E o que Cã fez? Cã começou a tirar salco, tirar onda. Quem foi amaldiçoado dos 3 por Deus? Cã. Então não é que nós vamos ser condescendentes com o pecado de ninguém, mas nós temos que ser capa e não exposição. Porque se alguém errou, meu irmão, vamos exortá-lo em amor. Vamos usar aqueles que têm autoridade sobre aquela vida em amor. Para quê? Para curá-lo. Porque o objetivo de tudo é levar aquela pessoa ao arrependimento e à cura, e não levar aquela pessoa a uma exposição. Mas a Bíblia fala de exposição também. A Bíblia fala a exposição quando nós exortamos um irmão e ele não aceita. Aí você vai e leva uma testemunha e você exorta novamente em amor, com uma testemunha, 1 ou 2 testemunhas, e ele não aceita. Aí somente depois de ele ter rejeitado a correção, se leva ao corpo, à igreja. Isso é bíblico também. Mas não começa com exposição. Começa com exortação em amor. Então, nós temos que ser capa e não deboche. Nós temos que ser capa e não expor a nudez de ninguém. Se o teu irmão errou, ore com ele, repreenda ele, advirta, mas faça com amor, não se ressentindo, mas perdoando aquilo que ele fez. Então, amados, restaurar relacionamentos fraturados não é uma tarefa fácil, mas é algo que vale a pena nós entendermos isso. E graças a Deus, Deus tem me dado graça, eu tenho levado muitas pessoas a consertar relacionamentos familiares. Muitas pessoas. E hoje essas pessoas dizem assim: glória a Deus, pastor, glória a Deus, porque a palavra funciona. E hoje o meu ambiente familiar mudou. Glória a Deus por isso. E eu quero que a tua família mude também. E eu quero, em nome de Jesus, que hoje você receba no seu coração um batismo de amor, um batismo de perdão, um batismo de santidade, e você possa continuar caminhando. Aquilo que te paralisava não vai te paralisar mais. Aquilo que te deixava cativo, algum líder talvez que tenha te ferido, aquilo que te deixava cativo, você não precisa mais estar em cativeiro. Comece a andar, volte a andar em passos largos, em nome de Jesus. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu não consigo. O Senhor hoje vai te dar a graça de você conseguir. E a nossa oração é no sentido de nós limparmos o nosso coração,
limparmos o nosso coração. Você vai ver que se você limpar o seu coração, as coisas vão começar a fluir novamente. Que você que está vindo pela internet, se você quiser deixar o seu comentário, quiser deixar algo aí do seu coração, depois a gente responde ao que precisa ser falado ou comentado, algum pedido de oração, você pode deixar aí nos comentários na internet. Aproveita, já se inscreve aí para você acompanhar o culto toda semana, você que está vendo pela internet.